Certamente, em um dos seus plantões, você vai se deparar com uma pessoa que esteja sangrando pelo nariz. Entender a diferença entre hemorragia nasal e epistaxe é uma das tarefas importantes do médico. Hemorragia nasal é qualquer sangramento que se exterioriza pelo nariz, mas não necessariamente que tenha origem no próprio nariz. Epistaxe já é diferente, é um sangramento proveniente da mucosa nasal, com diferentes causas, inúmeras possibilidades: hipertensão arterial, tumores, trauma, corpos estranhos, processos infecciosos, discrasias sanguíneas, uma infinidade de origens são possíveis nas epistaxes. É um problema muito comum. Acredita-se que 60% de toda a população vai ter uma epistaxe uma vez na vida. Eu, por exemplo, já tive uma vez e não saberia lhes dizer a causa. Ela tem uma distribuição bimodal, é muito comum antes dos 10 anos de idade e depois nas pessoas maiores de 70 anos, com diferentes apresentações. Normalmente a epistaxe é autolimitada, ela para sozinha. Do mesmo jeito que veio, ela termina. Em 90% das epistaxes, elas se originam na parte anterior do nariz, vestíbulo e coanas nasais anteriores. Nessa região, o tratamento, quando não para espontaneamente, ele fica restrito aos tamponamentos. Primeiro a gente tenta uma rinoscopia com cauterização direta. Quando isso não é possível, o que na maior parte das vezes não é, porque não somos otorrinos, promovemos o tamponamento nasal anterior. Ele pode ser feito de duas formas. A primeira, mais simples, ela é feita com gaze. Você pode embeber a gaze em adrenalina ou numa pomada antibiótica e colocar pelo vestíbulo nasal a quantidade de gaze adequada para o preenchimento daquela região. Para isso, você deve utilizar uma pinça ou um Kelly. Uma outra forma, muito usual também, é o que a gente chama de dedo de luva. Pegamos uma daquelas esponjinhas de lavar a mão, retiramos as cerdas, deixamos apenas o material de esponja, cortamos um dedo de luva e colocamos a esponja nasal dentro. Também o dedo de luva é embebido ou em solução com adrenalina, ou até mesmo em pomadas, é dobrado constantemente até que aquilo fique bem fino. Com a ajuda de um Kelly, colocamos dentro do nariz e soltamos. Naquele momento, a esponja ganha tamanho e promove uma compressão local. O tamponamento anterior ele é muito efetivo na resolução das epistaxes, porque 90% das epistaxes são anteriores, então ele é seguro na sua realização. E depois de 48 horas esse tampão é retirado, o que normalmente é o suficiente, até para que o paciente possa consultar com o otorrino e faça o tratamento definitivo se for o caso. Mas em 10% das vezes as epistaxes são graves. Elas são originárias da parte posterior, próximo ao palato. Nessas ocasiões o tamponamento anterior não resolve. E como devemos proceder? O método mais usual é a passagem de uma sonda Foley pelo vestíbulo nasal onde está sendo exteriorizado o sangramento. Insuflamos o balão do Foley e trazemos ele contra o palato, promovendo uma compressão posterior. Consequentemente, promovemos um tamponamento anterior com gaze, promovendo assim um bloqueio dos dois compartimentos nasais. Depois de 48 horas do tamponamento posterior, ele também é retirado. A taxa de mortalidade relacionada à epistaxe é muito baixa, muito menor do que 1%. Mas o índice de transfusões de sangue, de internações, nos quadros posteriores, eles permanecem ainda elevados, com uma resolução muitas vezes difícil e temerosa por parte do médico, que se angustia com aquele sangramento. Vale lembrar que esse sangramento pode depois induzir broncoaspiração, limitação da capacidade ventilatória do nosso paciente, então é importante que o quadro se resolva. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de epistaxe.